um assassinato de Lincoln ou a crucificação de Jesus Cristo. Por quê? Porque são fatos e acontecimentos que não podem ser comprovados pela repetição, porque são singulares, são únicos. Então, existem muitas coisas reais que escapam ao critério da verificação pelo método científico. E isso é só útil para coisas mensuráveis. Então ninguém jamais viu 3 metros de amor ou 2 quilos de justiça, mas podemos dizer que isso seria uma verdadeira estultícia negar a realidade dessas coisas. Insistir em que Deus seja provado pelo método científico vai equivaler a insistir em que se use um telefone para medir a radioatividade. Então, simplesmente não foi feito para isso o telefone. Então, quais são as evidências a favor de Deus? Então, é muito significativo que recentes pesquisas antropológicas elas vão revelar que entre outros povos primitivos, mais longínquos, mais remotos, hoje em dia há uma crença generalizada em Deus. Mesmo até os considerados povos não alcançados pela escritura, pela notícia, pelo conhecimento de Deus. Então, que na história, quer na lenda mais antiga, de todos os povos ao redor do universo e do mundo, em um conceito original, eles todos vão defender que há e que existe um Criador. Então parece que em suas consequências, mesmo aquelas sociedades que hoje são politeístas, tinham a princípio um Deus supremo. E essa pesquisa nos últimos 50 anos, ela desafia o conceito evolucionista do desenvolvimento da religião, que é uma pregonizadora, tá? Que vai sugerir e pregoniza e defende justamente o conceito de um só Deus. E também, claro, com isso o monoteísmo. Então, é o ápice de um desenvolvimento gradual que começa a brotar com os conceitos politeístas e se está cada vez mais claro que as tradições mais antigas, por toda parte, surgem de um único Deus Supremo. Então, para os nossos objetivos atuais, para os nossos contextos atuais, não é? Nós podemos dizer, contudo, a lei da causa e efeito, que nenhum efeito se pode produzir sem uma causa. Nós, como seres humanos, e o próprio contexto do universo, a própria essa constelação do universo, são efeitos que devem ter tido uma causa. Então chegamos finalmente a uma causa não causada. Qual é a causa não causada? Deus. O grande filósofo Bertrand Russell, em seu livro I Am Not a Christian, ou Por que Não Sou Cristão, ele faz uma espantosa afirmação. Mesmo ele, como defendendo o seu ateísmo, ele faz uma espantosa afirmação quando ele diz que quando ele era criança, Deus lhe era apresentado como uma resposta a muitas questões que ele levantava acerca da existência. E em desespero, ele perguntou: bem, e quem criou Deus? Ele perguntou: bem, então quem criou Deus? Foi a grande pergunta, o grande questionamento de Bertrand Russell. Quando não apareceu a resposta humana, de nenhuma das partes, então ele disse: toda a minha fé desabou.
Mas mais tarde ele vai concluir: mas que tolo! Por definição, Deus é eterno e incriado. Fosse Deus um ser criado, não seria e não poderia ser Deus. Então, o próprio cético e ateísta Bertrand Russell dá essa declaração. Então, um desenvolvimento subsequente desta linha de pensamento se relaciona com a ordem e o propósito do universo, que são claramente perceptíveis. E ninguém imaginaria que um relógio possa vir a existir sem um projetista inteligente. Então, quão mais inacreditável é pensar que o universo, em sua dimensão e complexidade, venha e possa ter acontecido por um acaso, ter surgido por um acaso. Então, o corpo humano, por exemplo, é um organismo, reconhecidamente, de uma forma assombrosa e complexa, uma permanente maravilha. Por quê? Organização, propósito e eficiência. E se insere dentro da criação e da criatividade e da formação do ser humano. Então, tão impressionado com isso, também podemos dizer que ficou Albert Einstein. Einstein chegou a dizer que um dos maiores, ele chegou a declarar assim, ó: a minha religião consiste numa humilde admiração do espírito superior ilimitável, que revela nos pequeninos detalhes que somos capazes de perceber, com as nossas mentes frágeis e débeis, esta convicção profunda e emocional da presença de uma força inteligente, superior, que é revelada pelo universo incompreensível, uma forma à minha ideia de Deus. Já as evidências desse propósito são abundantes. É improvável, por exemplo, que um macaco, numa tipografia, pudesse compor a oração aos moços, né, de Rui Barbosa. A oração aos moços de Rui Barbosa. Por quê? Porque se encontrássemos ali um exemplar desse discurso, nós vamos concluir que uma mente inteligente era a única explicação possível para a sua impressão e composição. Da mesma forma, é inacreditável que a água, por exemplo, com todas as suas propriedades, tivesse simplesmente aparecido. Bernard Rahn, que vai citar Henderson, ele enumera algumas dessas propriedades da água, dizendo que a água tem um calor específico muito elevado. E isso significa que as reações químicas no interior do corpo humano são conservadas em razoável estabilidade. Então, se a água tivesse um calor específico baixo, nós ferveríamos com uma menor atividade. Se elevarmos 10 graus centígrados a temperatura de uma solução e acelerássemos ao dobro a sua reação, sem essa propriedade peculiar da água, a vida seria bem pouco possível. Então, o oceano é um termostato do mundo. É necessário uma grande perda de calor para a água passar do líquido ao gelo. Para a água tornar-se vapor, exige uma considerável absorção de energia. Daí que o mar é uma almofada contra o calor do sol, do sopro gélido do inverno. Não fossem as temperaturas da superfície da Terra, moduladas pelo oceano e conservadas dentro de certos limites, os seres vivos seriam cozidos ou congelados até a morte. A água é o solvente universal, porque ela dissolve ácidos, bases e sais. Quimicamente, ela é relativamente inerte, provendo um medo e até um meio para reações sem participar delas. Então, na corrente sanguínea, por exemplo, ela sustenta a água em solução um mínimo de 64 substâncias.
Talvez se nós conhecêssemos a quantidade real dessas substâncias, o número seria surpreendente. Então, qualquer outro solvente